Olá pessoal, então hoje nós estamos aqui para a nossa última aula desse módulo de estatística básica no curso de epidemiologia e bioestatística. A nossa conversa de hoje é uma coisa central dentro da pesquisa em geral, né, e não deixaria de ser dentro da pesquisa da área médica. Toda vez que nós temos uma nova droga para testar, um novo tratamento para testar, a gente precisa comparar esse novo tratamento com alguma outra coisa. Ou um tratamento já antigo, tradicional, ou placebo, que é muito comum também. Então, a questão que se coloca, né, para nós é como é que a gente vai resolver se um novo tratamento realmente é melhor do que o placebo ou um tratamento já antigo, que já vem sendo usado. E essa questão, ela aparece com muita importância, né, a partir daquilo que nós vimos na aula anterior, em que a gente avaliou variabilidade amostral. A gente viu que a cada vez que eu tomo uma amostra, eu tenho um resultado baseado na média daquelas amostras, e que, se eu repito isso, esses resultados variam um pouco. Então, quando eu pego, né, duas amostras e comparo o tratamento novo com o tratamento antigo, a pergunta que fica é: essa diferença que eu estou observando é porque o tratamento novo é melhor do que o tratamento antigo? Ou isso está acontecendo só por conta dessa variabilidade amostral, só por conta do acaso? Então, para resolver essa questão, né, foi proposto, inventado o famoso teste de hipóteses, e é sobre isso que nós vamos estar conversando e discutindo hoje, tentando fazer com que o conceito do teste de hipóteses faça sentido para vocês e de maneira que vocês possam, ao ler livros, ao ler artigos em que, né, se fazem essas comparações, vocês possam entender qual é a lógica que está por trás do famoso valor P que vocês vão encontrar para todo lado. Então, como é que começa a história do teste de hipóteses? Sir Ronald Fisher, né, um estatístico geneticista extremamente importante na história do desenvolvimento científico, ele tinha um grupo de amigos e esses amigos se reuniam regularmente para tomar chá, né, num lindo e perfeito gramado inglês. E, né, como de hábito, os ingleses tomam chá e colocam, né, uma gota ou duas gotas de leite no chá para dar uma amaciada no sabor. E nesse grupo, né, uma das pessoas, uma senhora, volta e meia dizia: olha, eu só provando o chá eu consigo saber se o chá foi servido o chá primeiro e o leite depois, ou se foi colocado primeiro um pouco do leite e depois o chá. E essa história ficava: não é, imagina, isso é impossível, pode, não pode. Será que é possível? Será que alguém consegue distinguir o sabor do chá que levou leite depois, ou leite primeiro e chá depois? Para resolver essa questão, um dia, o Fisher, que já vinha pensando em estratégias para resolver questões de pesquisa, propôs o seguinte: nós vamos preparar uma série de xícaras de chá. Algumas delas, chá e depois leite. Outras, leite e depois chá. Nós vamos embaralhar essas xícaras, vamos ordenar essas xícaras ao acaso. Alguém ia ficar lá, né, com uma anotação, sabendo, né, que xícara foi preparada de que jeito. E nós vamos deixar essa senhora provar o chá e ela vai dizer para cada uma dessas xícaras se é leite antes ou se é chá antes.
Então vamos tentar entender a ideia e a lógica dessa proposta do Fisher. Vamos pensar num caso bem simples. Vamos dizer que a gente tenha 2 xícaras. E vamos supor que essa senhora, né, ela só tem papo. E que ela não sabe acertar, reconhecer de verdade se o leite veio antes ou se o leite veio depois. Então vamos pensar nessas 2 xícaras. Se eu provar essas 2 xícaras e der uma resposta só chutando, qual é a probabilidade de eu acertar? Então veja, eu posso dizer chá antes, chá depois, ou leite antes, leite depois. Né? São 2 possibilidades. Né? É parecido com moeda, cara ou coroa. Então, veja que a probabilidade de eu acertar uma xícara chutando e dizer leite antes é 50%. Eu faço 2 xícaras, são 2 tentativas independentes, a probabilidade de eu acertar as 2 xícaras é 50% na primeira, 50% na segunda, ou seja, acertar as 2, a probabilidade é 1/4, 25%, ou seja, 1/2 elevado ao quadrado, porque eu vou multiplicando as probabilidades, certo? Se em vez de eu usar só 2 xícaras, eu usar 4 xícaras, o que vai acontecer? A probabilidade agora de eu acertar as 4 vai ser menor, se eu tiver só chutando. Né? Então agora, né, só na loteria, no chute, a probabilidade agora de eu acertar as 4 vai ser 1/2 elevado à quarta, ou seja, 1/16. Então veja que essa coisa, conforme eu vou aumentando o número de xícaras, a probabilidade de eu acertar todas elas vai ficando cada vez menor. Se eu tiver 8 xícaras, 1/2 elevado à oitava, eu vou ter uma probabilidade que é de 1 para 256. Então vamos ver. Resumindo, probabilidade de eu acertar 2 xícaras no chute, 25%. Probabilidade de eu acertar 4 xícaras no chute, 6%. Probabilidade de eu acertar 8 xícaras no chute, 4 para 1000. Se eu usar 10 xícaras, eu vou chegar numa probabilidade que é perto de 1 para 1000. Eu posso fazer mais, né? Desde que eu tenha mais xícaras, mais chá e mais leite, eu posso fazer quantas xícaras eu quiser. E aí a pergunta primeira é, faz diferença se essa minha amiga passa no teste com 8 xícaras, mas não passa nos testes com 10 xícaras? Ou passa no de 4, mas não passa no de 8? Ou passa no de 2, mas não passa no de 4? Veja, né, a probabilidade de acerto ao acaso, no chute, é decrescente. Vai ficando cada vez mais improvável que essa senhora acerte tudo no chute. Então, quando eu dou essa aula ao vivo, eu pergunto para a turma, quantas xícaras precisa para que você se convença de que ela sabe distinguir se o leite veio antes ou se o leite veio depois? Então vamos parar e vamos olhar e vamos pensar. Se ela acertar 2 xícaras, né? Se ela foi lá e fez um teste com 2 xícaras, acertou as 2 xícaras, a probabilidade dela ter acertado as 2 no chute é 25%. Tá? Não é lá muito convincente. Se é 4 xícaras, a probabilidade dela acertar as 4, 6%. 8 xícaras, 4 para 1000. Então veja que vai ficando cada vez mais improvável que ela acerte tudo só chutando. Bom, eu pergunto isso para os alunos, invariavelmente, todas as vezes que eu dei essa aula, os alunos escolheram, na maioria, 8 xícaras. Ou seja, se a nossa amiga acertar as 8 xícaras, com uma probabilidade de acertar as 8
só chutando, de 4 por 1000, a maioria dos alunos se convence. Tem alguns poucos que não são tão céticos e que aceitam 4 xícaras, com uma probabilidade perto de 6%. Outros querem 10 xícaras, com uma probabilidade ainda menor, da ordem de 1 para 1000. Mas veja que a lógica é o que importa. Eu vou me deixar convencer que essa senhora sabe distinguir a preparação do chá só pelo sabor, quando ela me apresentar um resultado que é muito improvável de acontecer só por acaso, só chutando. Certo? Essa é a lógica central do teste de hipóteses. Eu observar um resultado que é muito improvável de acontecer só por acaso, só, ou sem que haja um efeito real daquele tratamento, por exemplo, que eu estou testando. Então vamos tentar organizar um pouco melhor essas ideias. O que eu preciso para fazer esse tipo de teste? Bom, eu preciso do chá, eu preciso do leite, xícaras, eu preciso dessa senhora metida a degustadora, mas, chegando na parte séria, eu preciso de uma função de probabilidades que me permita calcular qual a probabilidade de ocorrer aquele resultado, ou seja, dessa senhora acertar X xícaras, supondo que ela não consegue realmente distinguir o sabor, supondo que ela está só chutando, supondo que ela está só acertando por acaso. No nosso exemplo aqui do chá, que é equivalente a uma situação de uma moeda cara ou coroa, essa é a distribuição binomial, é uma distribuição conhecida, familiar, em que é fácil fazer a conta. E eu sei fazer, bom, acertar 2 xícaras é X%, acertar 10 xícaras é outros tantos por cento, e está tudo certo. Em outras situações, o cálculo dessa probabilidade não é tão simples, mas a lógica é sempre a mesma. E é isso que é importante para nós, a lógica. Então, na vida real, o que eu quero? Eu quero comparar duas populações. Eu quero comparar um medicamento novo e saber se ele tem um efeito maior, melhor do que o medicamento antigo. Ou, será que fazer uma dieta sem sal faz com que a pressão de um indivíduo hipertenso, que ela se reduza? A gente está cansado de ver aí gente recebendo prescrição de dieta sem sal, dieta hipossódica para tratar a pressão alta. Será que isso funciona? Então veja, são questões de pesquisa que precisam ser resolvidas e que precisam de algum instrumento que permita a gente fazer uma afirmação com base na evidência, com base científica, com base empírica. Então veja, em função da variabilidade amostral, aquela coisa que nós vimos na aula passada, eu tomo 2 amostras e esses resultados vão ser sempre diferentes. Eu não vou ter 2 resultados exatamente iguais. E aí a minha questão, e que é uma decisão difícil, e que é uma questão que o capítulo que nós recomendamos para a leitura aborda com, acho, bastante clareza, é como é que eu resolvo se a diferença entre os 2 grupos é devida ao acaso ou é devida a um efeito maior do tratamento novo, por exemplo. Como é que eu faço? Que régua eu uso para avaliar essa diferença de efeito e decidir, olha, isso aqui eu tenho evidência de que o tratamento novo é melhor, ou, olha, isso aqui pode ter acontecido só por acaso. Veja que a situação é exatamente igual à da nossa amiga tomadora de chá. Ela foi lá, acertou 2 xícaras.
Aquilo é evidência suficiente para mim? Não. Esse resultado é muito fácil de acontecer por acaso. A probabilidade de acontecer por acaso é 25%. Não me convenceu. Ela foi lá e acertou 10 xícaras. Bom, a probabilidade dela acertar 10 xícaras é 1 para 1000. Tá? Puxa, será que ela, hoje, fazendo isso, deu tanta sorte que ela conseguiu acertar as 10 xícaras com essa probabilidade de 1 para 1000? Não, é muito mais razoável como uma explicação que eu aceite que ela é capaz de distinguir a preparação do chá. Então veja que o famoso teste de hipóteses está baseado nessa ideia. Só que eu vou trocar a maneira como eu coloco as minhas perguntas e eu vou criar, na verdade, 2 cenários. Eu vou criar um cenário que eu vou chamar de hipótese nula ou hipótese da igualdade, né, comumente escrita como H0, quando a gente lê os textos. E essa hipótese diz: não existe diferença. Essa hipótese diz: o efeito da droga nova é igual ao efeito da droga velha. E aí eu vou usar uma letra grega, o mi, para designar, né, o efeito real da droga nova, e um mi2, o efeito real da droga velha. E eu estou dizendo, olha, o efeito da droga nova é igual ao efeito da droga velha. No caso do chá, essa hipótese equivale a senhora não sabe distinguir a preparação do chá e ela está só chutando. A hipótese alternativa é o quê? Existe diferença, existe um efeito. E essa hipótese então está me dizendo, o Mi1 é diferente do Mi2. Ou seja, a droga nova é diferente da droga velha. Não, o que eu observei não é só resultado do acaso. A hipótese alternativa é, a senhora sabe distinguir a preparação do chá só pelo sabor. E agora, veja, eu tenho 2 hipóteses. E o que eu vou ter que fazer é tomar uma decisão que é, eu rejeito ou eu não rejeito H0. Eu tenho no meu resultado evidência suficiente para negar, para rejeitar a hipótese nula. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso usando a ideia de significância. E essa significância é exatamente a ideia dessa probabilidade que a gente vem trabalhando. Então, supondo que a hipótese nula, que a hipótese da igualdade é verdadeira, ou seja, não existe diferença, eu sei calcular a probabilidade que está associada com aquele resultado que eu observei. Então, eu fui lá, a minha amiga acertou 10 xícaras de chá, sem pestanejar. E eu sei que a probabilidade de ela acertar isso só por acaso é de 1 para 1000. Então eu penso, puxa, a probabilidade de isso acontecer, né, supondo que a senhora não sabe distinguir o chá, é muito baixa. Então eu rejeito H0. Se essa probabilidade é baixa, eu rejeito H0. Eu rejeito a ideia de igualdade. Eu rejeito a ideia de não existir um efeito. Se a probabilidade não é tão baixa, eu digo, olha, com 2 xícaras, a senhora não me convenceu. Então eu não rejeito a hipótese nula. Então essa é a lógica. A probabilidade que nós usamos para tomar essa decisão é o famoso valor P. Tá? Se vocês algum dia já abriram um artigo científico para ler, vocês já viram, com certeza, valor P e mais de um no artigo científico.
O valor P, né, e essa definição ela é fundamental. O valor P é a probabilidade de se encontrar um valor que é tão ou mais extremo do que aquele observado, do ponto de vista do meu resultado, supondo que não existe diferença entre os dois tratamentos. Tá? Então, veja, a probabilidade de eu encontrar esse resultado ou algo ainda mais extremo, supondo que não existe efeito, supondo que não exista diferença entre os tratamentos. Um valor P menor de 5% é tradicionalmente considerado significativo, ou seja, se eu tenho um valor P abaixo de 5%, né, de rotina, nos estudos, se conclui que existe evidência suficiente para se aceitar que haja efeito, que haja diferença. Ou seja, se a gente voltar lá nas nossas xícaras, a gente vai ter, né, um resultado que está próximo das 4 xícaras. Né? Seriam 4 xícaras e um pouquinho, talvez 5 xícaras, porque 4 xícaras dá uma probabilidade de 6%. Então veja que na história, né, vocês, né, enquanto observadores dessa conversa e participantes, né, são mais exigentes do que a tradição científica, porque vocês estão exigindo 8 xícaras, o que equivale a uma probabilidade de 6 por mil ou menos. E aqui nós estamos falando em 5%. Bom, se a probabilidade for maior ou igual a 5%, aí, bom, eu não rejeito a hipótese nula, né? E digo, olha, não tem evidência suficiente para dizer que a droga nova é melhor do que a droga velha, ou não tem evidência suficiente para dizer que a senhora sabe distinguir o chá. Então, probabilidade muito baixa, rejeito H0. A probabilidade não é tão baixa, eu não rejeito H0. Vamos ver um exemplo. Um exemplo agora de um estudo científico. Essa droga, ziprasidona, é usada para tratar a fase de mania de distúrbio bipolar. Foi feito um estudo com 210 pacientes, de forma que nós tivemos, né, na verdade, uma proporção de 2 para 1. Os pacientes foram alocados entre droga e placebo. E eles foram acompanhados durante 3 semanas. Então o gráfico mostra para nós algumas coisas bem interessantes. Vamos tentar ver aqui o que o gráfico está mostrando. Em azul, aqui o score de mania, que foi medido a cada avaliação no grupo tratado com placebo. Em vermelho, o score de mania do grupo que foi tratado com a droga. Então, a primeira coisa que eu acho extremamente interessante do ponto de vista epidemiológico nesse estudo é que fica claro que se eu olhar só o grupo tratado e não olhar o grupo placebo, eu vou ter uma impressão de que o efeito é muito maior do que é na verdade. Porque eu vou meio que assumir que o grupo não tratado vai continuar aqui no 0, certo? Não vai mudar nada. Mas não é assim. Os pacientes tratados com placebo melhoram. Melhoram por 2 razões. Melhoram porque esse distúrbio bipolar é uma doença cíclica, então você entra na fase da mania, né, e ela vai melhorando, daqui a pouco entra numa fase de depressão. A outra razão é que placebo frequentemente tem um efeito.
Você tomar alguma coisa, mesmo que seja uma pílula de açúcar ou de farinha de trigo, provoca alguma mudança. Então, nós vemos aqui que o grupo tratado com placebo teve uma melhora no score de mania ao longo do tempo. E que o grupo tratado com a droga teve uma melhora maior. A questão é, essa melhora maior é diferente? Bom, esse gráfico tem umas letrinhas aqui, olha, B, C, D. O B significa que a diferença entre os dois grupos, né, apresentou no teste um valor P menor do que 0,003, ou seja, bem abaixo do nosso ponto de corte, que é 0,05. Então veja que já no segundo dia do tratamento aparecia uma diferença importante entre o grupo tratado e o grupo placebo. E a partir do quarto dia de tratamento, veja, eu já tenho a letra C indicando que o meu valor P, né, aquela probabilidade de observar essa diferença que eu estou vendo aqui, olha, aqui, entre o grupo tratado e o grupo placebo, probabilidade de observar essa diferença ou uma diferença ainda maior, supondo que a droga nova não tem um efeito diferente do placebo, a probabilidade é menor do que 0,001. Ou seja, uma probabilidade muito baixa, equivalente lá às nossas 10 xícaras. Com isso, eu digo, olha, tenho aqui forte evidência de que essa droga, né, é melhor do que placebo para tratar a fase de mania do distúrbio bipolar. Ok? Bom, vamos olhar um caso específico de teste, né, e aplicar isso em dados nossos. O teste, né, um dos testes mais conhecidos para comparar dois grupos é o chamado teste T de Student. E aí, cheers! Uma Guinness para vocês, porque o Student era um funcionário da Guinness, cervejaria irlandesa, né, super famosa, e lá no começo do século XX, ele estava lá, né, trabalhando no laboratório de controle de qualidade, e ele fazia uma série de experiências lá para ver como é que ele conseguia otimizar a produção da cerveja, melhorar a qualidade, menor custo, aquela coisa toda. E ele trabalhava então muito com a metodologia de análise de dados, e ele inventou esse teste. E usou o pseudônimo de Student para publicar os artigos, porque a direção da empresa não queria que ele publicasse nada, porque tinha medo que ele acabasse vazando segredos industriais. Então ele foi lá e publicou os resultados, né, e as técnicas estatísticas com esse pseudônimo de Student. Então, viva a Guinness! E esse teste T, como é que ele funciona? Esse teste T diz o seguinte, olha, sob a hipótese nula, diferença entre essas duas médias, né, entre os dois grupos que eu quero comparar, é zero. E se eu fizer essa conta aqui, a média do grupo 1 menos a média do grupo 2 dividido pelo desvio padrão da diferença, esse número que aparece aqui tem uma distribuição T. Ele se comporta como uma distribuição T, que é uma distribuição parecida com a distribuição normal, mas não é exatamente igual. E se eu conheço a tal distribuição T, eu sei calcular probabilidades. Se eu sei calcular probabilidades, eu sei calcular o valor P. Então vamos pegar um exemplo. Vamos testar diferença de peso ao nascer entre meninos e meninas da coorte de 2004. Então veja que eu tenho lá 4.228 resultados de peso ao nascer. As meninas são 2.034, com uma média de peso ao nascer de 3.091 gramas.
Os meninos são 2.194, com uma média de peso ao nascer de 3.203 gramas. Veja que a diferença entre os dois grupos, que está aqui, 111 gramas e alguma coisa. E aí se coloca aquela velha pergunta. Será que os meninos são realmente mais pesados do que as meninas ao nascer? Em média? Ou essa diferença que está aparecendo aí é só por acaso? Bom, a gente faz a conta, usando então essa, né, diferença e o desvio padrão da diferença. Então, o que eu vou fazer? Isso aqui dividido por isso aqui, que vai dar o resultado que aparece aqui, né? 111 dividido por 17, vai dar aqui o 6,44, que é o valor do teste T, a estatística T, e com essa estatística T eu consigo calcular qual é a probabilidade de observar uma diferença de 111 gramas ou mais entre os meninos e as meninas, supondo que não haja diferença. E essa probabilidade está aí, né? Veja, 0 com 4 casas decimais, praticamente zero. Então, veja, o teste me diz que a probabilidade dessa diferença acontecer por acaso é baixíssima. Eu rejeito a hipótese nula, que diz média de peso ao nascer das meninas é igual à média de peso ao nascer dos meninos. Rejeito essa hipótese nula porque a probabilidade de observar uma diferença de 111 gramas só por acaso é muito pequena. Então veja que essa é a lógica do teste de hipóteses. Nós vimos um caso específico de um teste, existem muitos outros, né? Muitas outras maneiras de se testar diferenças entre grupos, de testar diferenças entre duas proporções, de testar diferenças entre múltiplas médias, entre múltiplas proporções e por aí vai. Ok? Como eu já disse, né, o principal nessa nossa aula é o entendimento conceitual da ideia do teste e que a gente possa entender qual é a lógica do teste, entender como é que a gente usa esse resultado, o que é que quer dizer esse valor P, né, e como é essa estratégia que a gente, né, lança a mão para chegar ao final de um estudo científico e dizer, olha, eu tenho evidência suficiente para mostrar que os dois grupos são diferentes, que a droga nova é diferente da droga velha, ou a droga nova é melhor do que o placebo, e, né, ou não, e dizer, olha, fiz aqui o teste, comparei os pacientes de Covid que receberam cloroquina com os que não receberam cloroquina, não tem evidência de que esse tratamento sirva para alguma coisa, né? E se a gente for olhar a lista de coisas que foram sugeridas, né, como possíveis tratamentos para os casos de Covid, nós vamos ver uma série de situações em que não se observou efeito. Por quê? Porque começa com aquela impressão clínica de um grupo que está tratando pacientes, olha, eu estou dando aqui a cloroquina, eu estou dando isso, eu estou dando aquilo, e eu estou achando que melhora. Por quê? Porque tanto o paciente como o médico são, né, impressionados, sugestionados por estar oferecendo alguma coisa para o paciente. E aí, fundamental que se faça um ensaio clínico duplo, triplo cego, de maneira que quem trata não sabe se o paciente recebe a droga ou placebo, quem é tratado não sabe se recebeu droga ou placebo, né? Aula de ensaios clínicos, e
aí sim nós podemos fazer uma comparação que é isenta, usamos o nosso teste de hipótese e chegamos lá à conclusão, cloroquina não tem efeito. Aparentemente, a única coisa que realmente se mostrou útil no tratamento dos casos mais graves de Covid foi a nossa velha e boa corticosterona. Então, vamos manter isso em mente. O valor P é uma coisa em que vocês vão confiar e vão usar para ver decisões em artigos. Todo artigo publicado em algum lugar tem lá algum valor P. Então, uma coisa realmente que está presente em tudo quanto é pesquisa científica, fundamental para que a gente possa compreender melhor artigos, resultados e como é que se avança o conhecimento científico dentro da medicina. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado e até!